Viemos de todos os cantos do país com um objetivo em comum. Vão! Trazer a guerra à porta do Hitler. Estamos resistindo, mesmo que com alguns reveses. Primeira vez de vocês, rapazes. Vamos acabar com a raça deles. Podcast IS. Olá pessoal, esse é o podcast /videocast S. E eu não estou sozinho aqui. Olá, Wellington. Olá pessoal. Feliz em estar em mais um episódio. Toda semana aqui, mas feliz em estar em mais um. Um episódio que começa com uma série, na verdade, ao total de 10 episódios, em que nós estaremos abordando os temas dos podcasts e também conversando sobre intermedialidade, narrativa transmídia, que são temas os quais eu abordo no doutorado em teoria literária na Universidade Uniandrade, aqui em Curitiba. Dá uma conferida até no site da Uniandrade, que tem muitos cursos para você, fazendo um merchan aqui para a instituição, não é? E também falando sobre o mestrado em teoria literária e também doutorado, são da instituição, no caso da Uniandrade, Universidade de Campos de Andrade, em que essa série de episódios vai conversar e dialogar sobre o meu tema, como eu falei, de doutorado, e eu gostaria de trazer para vocês, de uma forma não acadêmica, é claro, de uma forma leve e descontraída, os nossos episódios com os temas, no caso, hoje, Mestres do Ar, e alguns conceitos aí ao longo do episódio, até que para que você que está nos escutando possa empreender, quem sabe, uma análise aí de intermedialidade naquilo que você está escutando, vendo, ouvindo, que é o diálogo entre as várias mídias. No caso, o livro é uma mídia, a série é uma mídia, o cinema é uma mídia, o teatro é uma mídia. Ou seja, nosso corpo também é uma mídia, um dispositivo aí. Isso a gente vai conversar ao longo desses episódios aí, que nós estamos fazendo essa parceria também com a Uniandrade para a divulgação, para que mais pessoas conheçam a instituição, o mestrado e doutorado em teoria literária. Lembre, pessoal, de curtir aí impériosagrados.com.br, também curtir o nosso canal aqui no Spotify, Podcast IS ou Videocast IS. No canal do YouTube já está à disposição para vocês também curtir a gente. Olhem na página uniandrade.br para quem quiser se informar mais sobre o mestrado e doutorado, e o grupo de intermídias aí, que eu faço parte enquanto aluno bolsista para o ZUP CAPSEM. Hoje falaremos então sobre esta série que eu tenho que dizer, eu tenho que contar, eu assisti ela com amor, carinho no coração, porque o que é este ator? Nossa Senhora! Austin Butler, o que é isso, minha gente? Mas vamos lá. Um ator maravilhoso, um autor que dá vontade de você pegar e dar um abraço. Antes de a gente falar sobre o ator, vamos falar sobre sobre o que é a série? Eu tenho que falar sobre isso? Tem que. É sério mesmo, Tem. Mas vamos lá. Então, estrelada por Austin Butler, Callum Turner, Anthony Boyle, Nate Mann, entre outros, Mestre do Ar, tem a produção executiva do Steven Spielberg, Tom Hanks e Gary Goldsman, com o roteiro do John Orloff, que é o mesmo roteirista da série Band of Brothers, que foi a primeira série que o Tom Hanks e o Steven Spielberg trabalharam juntos e foram produtores. E Mestres do Ar, então, vai acompanhar os homens do 100º Grupo de Bombardeio, 100º Sangrento, ou Blood Hundred, enquanto eles realizam perigosos bombardeios sobre a Alemanha nazista e enfrentam as condições hostis do frio, a falta de oxigênio e puro terror do combate realizado a 25 mil pés de altura. Retratar o sacrifício, então, psicológico e emocional desses jovens ao ajudar a destruir o horror do Terceiro Reich de Hitler é o ponto central da série. Mas eu também adiciono que eu acho que a amizade ali vai ser o ponto central de Band of Brothers, The Pacific e agora, né, do Masters of Air, que são aí séries feitas pelo Tom Hanks e Steven Spielberg. E alguns desses muitos, no caso, soldados foram abatidos e capturados.
outros, né, feridos e mortos. E alguns tiveram a sorte de voltar para casa. Independentemente do destino de cada um, todos sofreram um grande impacto. A série, então... Uma moto. Delícia, delícia. A série, então, ela é inspirada no livro homônimo do Donald L. Miller e vai ser contada, então, em 9 episódios. Eu quero começar contando algo aqui, que é... Eu na minha cabeça, eu baixei o livro no Kindle, né, adquiri, e pensei, vou ler para nós gravarmos esse episódio. Uhum. Eu só não vi que o livro tem 990 páginas. Então, ouso dizer que eu li exatas 355, na verdade. Eu não consegui ler todo o livro. Mas até onde eu li é muito diferente da série, porque a série ela é uma adaptação e uma releitura. Então nós temos já aí esse trabalho de falar de mídias, não é? De dizer, olha, o que é a gente trabalhar com algo chamado intermedialidade. Que é o quê? Essa conversa, esse diálogo entre as mídias. Que são estudos que eles vão começar aí mais ou menos na década de 90. Para estabelecer quais as diferenças entre as mídias, os modos de configuração delas, estratégias de comunicação que envolve e também o impacto social que elas vão ter. Ou seja, o livro gera um impacto, no caso falando do Mestres do Ar, e a série, enquanto mídia, causa outro impacto. E nem sempre vão ser para os mesmos leitores ou espectadores aí. Então a intermedialidade ela vai surgir ali, como eu disse, especialmente na década de 90 ali, e ela vai virar algo especialmente acadêmico, centrado um pouco mais na área de linguística, falando da semiótica, teoria de comunicação, ensino de línguas, e também e especialmente dos estudos literários voltados aí para o cinema e artes visuais, e especialmente cinema e livro, das adaptações, não é? E aí vai se passar mais de 30 anos, e eu, enquanto doutorando e também com bolsa da Prosup CAPES, isso é muito importante dizer, e bolsa institucional também, na Unandrade, vou me debruçar nessas análises. Por isso que alguns episódios, para quem nos escuta, vai dizer, nossa, esses termos aí, vai dizer, nossa, que termos são esses, às vezes, e até interessante quem está nos escutando nos dar um retorno sobre aquilo que a gente está falando aqui nos episódios, e se eu não estou sendo acadêmico demais e chato demais às vezes, não é? Isso o Edson pode falar melhor, mas como ele faz o programa junto comigo, ele jamais vai falar, é claro, né, Edson? Você é uma pessoa muito gentil. Mas eu tô aqui pra gente trazer a nossa grande discussão, não agora, mas em breve, nos próximos episódios, vamos fazer a nossa discussão sobre adaptações. Mas em Mestres do Ar, é importante que... acho que tem várias questões, né? Ela, junto como os irmãos de guerra... Não, por favor, me chame pelo nome em inglês. De guerra. Não. Irmãos de guerra. Band of Brothers, por gentileza. Irmãos de guerra. Tá naquele conjunto de séries e filme, né? Que começou com o Resgate do Soldado Ryan, que com a temática da Segunda Guerra, que é algo que o Spielberg, pela sua descendência judaica, ele é muito apaixonado, muito próximo no trabalho dele, e junto do Tom Hanks, por conta principalmente do Resgate do Soldado Ryan, eles vêm ao longo dos anos fazendo essas séries. Primeiro os Irmãos da Guerra, o Band of Brothers, o The Pacific, e agora os Mestres do Ar. E é interessante que... claro que todo mundo estudou, agora falando de história mesmo, né? A Segunda Guerra Mundial, que acho que é um momento que mudou a história da humanidade para sempre, né? Nos últimos 100 anos e para sempre, né? Que os impactos dela. E só que mesmo assim, quem não se aprofunda em muito estudar, ou quem às vezes não tem muito interesse em estudar a história, ele acaba não conhecendo esses vários lados e vários aspectos da guerra, né? A gente muito se lembra da guerra contra os nazistas, mas não se falava pouco sobre a guerra no Pacífico contra
contra o Japão. Agora o esforço da Força Aérea, porque pro dia D poder acontecer, eles tinham que conseguir avançar no mar até chegar no continente, né? E é interessante você ver toda essa preparação ao longo da série, o quão impactante isso é, o quão difícil isso foi para todos que lutaram a mais de 25 mil pés. Cada missão, cada combate, e aquilo que todas essas séries e filmes ele faz a gente sentir a proximidade com o personagem, né? E sentir primeiro essa ligação entre eles, criar uma ligação com a gente, e a cada vez que você vai sentindo a perda de um personagem, você vai se impactando mais ainda, né? É legal você lembrar que todas as séries elas foram baseadas em livros de veteranos da guerra, né? Eu não lembro, eu não sei se o autor era um dos personagens, mas você tem, por exemplo, o Band of Brothers, que ele foi escrito por um dos os personagens que você viu na série eram pessoas reais que você vê depois, ele anos depois, quem sobreviveu, quem não sobreviveu, né? Eu acho que tem um grande apelo quando você conecta a realidade, o que essas pessoas passaram, o impacto que teve disso até hoje na gente, né? A série, ela tem acho que desde o minuto 1 até o último minuto da série, ela consegue te amarrar muito profundamente na conexão com os personagens, né? Eu penso que olhar para essas, especialmente 3 séries aí que eles estão produzindo em conjunto, tem uma pesquisa histórica. Todas as séries também são baseadas em livros, são adaptações de livros, as 3 são, na verdade. E a Mestres do Ar não vai fugir à regra. Agora, o que eu penso que é legal a gente dar uma conferida no livro do Donald Miller é que, além da pesquisa, da extensa pesquisa histórica, nas páginas que eu li, ele vai conduzir de uma forma em que a narrativa ela é documental. Então não é uma narrativa muito mais documental do que um romance, né? Então você vai ter ali os personagens, vai ter as datas, o jeito que a guerra foi feita, o jeito que as batalhas da guerra foram feitas, os locais. Então você vai remeter muito a mapas, a questões históricas, datas, nomes, personagens que realmente existiram ali, e que, no caso da adaptação e releitura, vão ser personagens que eles vão sofrer aí uma certa alteração, mas uma alteração que eu vejo que talvez diga muito mais respeito, não é? Ao que se tentou fazer na série. Tem literalmente as cenas, as sequências são muito bem feitas e filmadas, né? E me parece que que é uma minissérie, né? Que são 10 episódios, que é uma minissérie em que ela vai ser excelente, muito boa, mas ao mesmo tempo me parece que ela ainda carece de uma profundidade maior no trabalho dos personagens. Então a gente vai ter ali o Callum Turner, né, como Major John Egan, que também é Buck. O Major Gale, que é o Austin Butler, que vai ser Buck também. O Major Rose Rosenthal, que é o Nate Mann. L.T. Curtis Bidwick, que é o Barry Keoghan, acho que se pronuncia assim. Sim. O Major Crosby, né, o Anthony Boyle, entre outros. Só que me parece que a narrativa vai seguir especialmente os dois. O Buck, acho que é mais legal contar porque que tanto o John Egan quanto o Gale são chamados de Buck. Que logo no início da série a gente vai ter isso. Em que eles. Em que o Austin Butler, né, que é o Gale, chegou no batalhão, no regimento, batalhão. E foi confundido com outra pessoa e se tornou o Buck. E o John também era Buck. Aí os dois ficaram com o nome de Buck. Então, tanto que na série toda você vê Buck pra lá, Buck pra cá, não é?
Pode falar, senhor. Eu acho que é interessante que, assim, a série, eu diria que ela tem 3 personagens centrais. Vamos colocar assim, 3 personagens centrais. O narrador, né? E isso, o narrador que ele é o terceiro personagem, mas você tem o Austin Butler, que é o Gale. Você tem o Bucky. É muito estranho, porque é Bucky e Bucky, né? Mas é o Bucky. E você tem o Wigan, que é o Bucky também. E depois você tem o Navegador. Que é o Nate, né? Não, ele é o Crosby. O Crosby, isso. Crosby. Que eu entendi que é ele que faz a narrativa, né? Acho que é bem interessante, assim. Pra trazer algo que você comentou, que acho que uma característica que talvez seja uma adaptação da forma como você está descrevendo que o livro conta, né? Eu não li o livro, então eu não sei dizer o total. Mas se a gente, por exemplo, olhar cada uma das 3 séries, certo? As 3 séries, né? Band of Brothers, The Pacific, agora o Masters of War. Cada uma, eu acho que ela fala de um aspecto diferente do mesmo conflito, não simplesmente de localizações, de batalhas, mas também eu acho que parte do foco narrativo. Por exemplo, você comentou que no livro é algo muito mais algo muito mais que ele faz um registro das coisas, ele não é um romance, mas sim algo mais jornalístico da guerra, né? E dá pra notar que na série, acho que a forma como ele transmite isso, se você for olhar assim, em tudo que for acontecendo, você se conecta muito mais pro lado tático do que do combate. Você tem muito análise de mapa, você tem a estratégia de ataque, você tem até quando eles foram capturados na Alemanha pelos alemães, né? E eles estão olhando para o mapa, desenhando o mapa, como é que eles vão fazer algo mais de como que tá a movimentação, estavam movimentando aqui, movimentando lá. E o que é muito diferente por exemplo, The Pacific, que ele fala muito mais sobre a perda da humanidade dos personagens. E no Band of Brothers, eles se conectam muito mais com você querendo saber o que vai acontecer com aquelas pessoas e por tudo aquilo que eles passam, né? Não sei se é isso que você pegou essa vibe também. Na primavera de 1944, éramos os mestres dos ares. A ferocidade implacável da luta havia lançado sob as asas da Luftwaffe uma carga de estresse maior do que elas eram capazes de suportar. Por nossa superioridade nos céus, que ao fim de 44 sonaria supremacia, devemos prestar honras e homenagens à 8ª Frota Aérea dos Exércitos dos Estados Unidos da América, ao qual o 100º Batalhão integra. Essa é uma citação do Winston Churchill, né, nas memórias. Ele sabia que os colegas estavam sempre à sua volta. Sentia que eram mais fortes os sutis laços de camaradagem criados pelo combate do que a própria força da causa pela qual estavam lutando. Era uma fraternidade misteriosa, tecida pela fumaça sinistra das armas e pelos perigos da guerra. E Stephen Crane, a glória de um covarde. E o início da narrativa no livro é assim. A 8ª Frota Aérea foi uma das maiores forças de combate da história da guerra. Ela tinha os melhores equipamentos e soldados, do quais todos, exceto alguns, eram civis americanos, instruídos, preparados e dispostos a lutar pela pátria e por algo que sabiam que estava em perigo, a liberdade. Foi isso que tornou a Segunda Guerra Mundial tão especial. E aí começa assim a narrativa, né, no capítulo 1. Londres, 9 de outubro de 43. A guerra particular do Major John Egan começou no café da manhã, em um hotel londrino. Ele havia tirado 2 dias de folga de Thorpe, uma base de bombardeiros americanos situada 144 km ao norte de Londres e separada por uma breve caminhada do condado de Norfolk homônimo. A base aérea 139, como era oficialmente chamada, com seus 3.500 aeronautas e pessoal de apoio terrestre,
foram construídas em terras de um nobre, e as tripulações partiram para a guerra sobrevoando lavouras escadas de sucos agrícolas e cultivados por arrendatários de Sir Robert Mann. Bom, então, aí já dá para notar, né, que vai seguir uma coisa documental, um pouco romanceada ali, mas com a diferença de que todos os personagens são reais, ou seja, não tem... Toda interpretação de fato já é uma ficção, mas ali não vai ter uma ficção no sentido de uma narrativa inventada, digamos assim. Não é? Eles eram pessoas reais na época que não são personagens criados por uma narrativa, né? Eu acho que é o que fortalece mais ainda a narrativa das séries, não? Acho que sim. Fica como um peso muito grande a série. Você vai tentando imaginar. A gente não teve isso no The Pacific, assim, no final da série, mostrar os personagens, assim. Mas Band of Brothers foi muito legal, foi fantástico isso. Sim. E que bom que retornou em certa medida. Quando eu falo em certa medida, é porque no Band of Brothers ainda foi coletado, não é, ao longo do tempo, as entrevistas dos personagens, né, dos personagens, né, que viraram, no caso, atores na série. E no The Pacific não teve isso, e agora nós temos aí no final, né, do Mestres do Ar, aí as fotos e as imagens do que aconteceu com os personagens. E eu penso que ao longo ali da série, além dessa questão, né, da guerra mesmo, das armas, de como foi, eu acho que como se dá a transformação dos personagens de cada um. E tem mais uma coisa, não é? A descoberta nessa série dos campos de extermínio, não é? Que também é impactante, que lá em Band of Brothers para mim foi muito impactante. E aí nós temos de novo nessa descoberta vista de uma perspectiva diferente, mas não menos impactante. Acho que eles foram, claro que não tem como você repetir a fórmula, repetir a mesma coisa que aconteceu na série Band of Brothers. Acho que até porque poucos principalmente dos centrais, acho que hoje em dia não tem nenhum vivo ainda, ou também bem poucos vivos, no Mestres do Ar, no caso. Mas a coisa do Band of Brothers era que você começava cada episódio com um pedaço de uma entrevista de um dos personagens que você não sabe quem é, mas você sabe que é um veterano da Segunda Guerra Mundial. E você fica até o último episódio querendo saber quem que é quem pra saber quem sobreviveu. Por isso que cada perda de personagem, quando um morre na história, nossa, você sente muito e te impacta muito, assim. Você fica tipo, nossa, não acredito que ele morreu e tudo mais, né? E você fica torcendo pros outros não morrerem, apesar de você entender que eles estão no meio de uma guerra. No Mestres do Ar, dá pra ver que tem uma construção muito grande e você sente dentro da história, você se conecta com eles, porque tem uma coisa que é diferente de uma batalha no chão. Eles estão cumprindo missões pra ir e voltar. Eles vão derrubar bombas em um objetivo e voltar. Então, cada missão que eles fazem, você fica com aquela angústia que você vê o número de aviões que sobem e você conta o número de aviões que voltam. E isso, nossa, é muito real. Quando começa com um X número de aviões e no decorrer da série eles vão diminuindo, e vai missão, volta menos, vai missão, volta menos, vai missão, volta menos. Você acaba se conectando cada vez mais com os personagens e sentindo o impacto disso, né? A gente comentou que são 3 personagens centrais. Primeiro, que você tem essa grande amizade dos dois Bucks, que conecta bastante no início da série. Apesar que o Austin Butler, ele parece um personagem um pouco mais frio de início, só que ele é aquele que traz mais ainda o espírito de companheirismo entre todos, né? Tanto que ele não quer abandonar ninguém, não quer deixar ninguém pra trás. Vamos cumprir essa missão, vamos voltar todo mundo vivo, fazendo de tudo pra resgatar todo mundo. E isso é muito massa, que você se conecta cada vez mais com os personagens. E eu acho que o modo que a narrativa ela foi construída e contada,
se você assistir as 3 séries, é que o Resgate do Soldado Ryan, ele é valioso o filme, mas ele é algo muito episódico, no sentido que é algo muito fixo, né, um evento muito focado no resgate do Soldado Ryan. Mas as 3 séries, elas te criam um desenho de como essa guerra tá acontecendo, que você consegue... Elas não se sobrepõem. Elas não no sentido que uma tá acima da outra, ofuscando a outra, mas elas se complementam. Que você vê, por exemplo, em Band of Brothers, eles são paraquedistas. Eles são paraquedistas que vão saltar no meio da Europa dominada pela Alemanha nazista. Como é que eles chegaram ali? A esse ponto. Daí você vai assistir no Mestres do Ar o quanto que chegar perto do continente era um inferno com o avião. Era um verdadeiro inferno. Pra chegar nesse ponto de soberania no ar, o que eles chegam. Porque o dia D acho que só aconteceu depois disso. E por isso que. Eu não sei o que dizer. É muito bom isso. É muito bom isso. Eu vou discordar um pouco, que eu acho que as séries não se equivalem pra mim. Não consigo concordar porque são séries a temática é a mesma, que é a Segunda Guerra, mas cada uma ali focada em um determinado batalhão e aspecto deste batalhão, no caso na guerra. No caso desse aqui, a equipe de paraquedistas, não é? E também de bombardeiros, etc. Mas eu penso que, ao meu ver, a série ela vai apresentar um problema. Né? Um problema que é justamente essa total ou quase gigante falta de profundidade nas personagens. Nós temos personagens que elas mudam muito pouco ao longo da narrativa. O Crosby é o que mais vai mudar, ao meu ver. Começa ali com uma coisa mais um alívio cômico, etc. Mas ele vai adquirindo profundidade. Eu acho que na verdade ele é o único que muda a profundidade. Talvez seja o único, né? Bom, e eu acho que a série não vai conseguir chegar próxima das meias irmãs aí do Band of Brothers The Pacific. Pra mim falta e carece uma profundidade, porque inclusive da forma que o tema é abordado, o jeito que é apresentado, né? Mas vale a pena rever a série. Eu vou com certeza rever a série. Agora é legal a gente olhar para um aspecto que é de como que foi feito, por exemplo, parece que a estrutura ela vai girar ao redor ali, né, para tentar movimentar e tornar interessante a produção, além da guerra, no sentido de armas ou de explosões, etc., que é a própria narração, né, do Crosby. Porque ele começa ali como alguém que vai passando mal, acho que tornar um pouco desse alívio cômico aí, né, que geralmente os filmes fazem. Aliás, eu acho horrível isso nos filmes, porque isso quebra muito, inclusive, a narrativa, trazer um alívio cômico, né? Ultimamente a Disney, dona Star Wars, Marvel, entre outros, é especialista nisso e torna os filmes uma bosta, né? Ok, muito bem. Eu vou colocar um personagem de alívio cômico. Tem pavor disso, mas ok. Mas também, de um jeito ou de outro, parece que a partir desse ponto, dessa coisa, né, do vômito até no ar, etc., vai gerar ali um ponto em comum, um ponto de interesse de desenvolver o personagem, que é a dupla de amigos, os dois, o Buck, né, que é o Ethan e o Gale, né? Então, me parece que vai girar em torno disso ali. Agora, só isso sustenta a série? Não. Uma outra coisa que é notável também nas séries, não no Mestres do Ar e nas outras, né, ao meu ver, é a questão da mulher e do feminino, do casamento, né, até no Mestres do Ar tem uma espiã, né, que integra o exército enquanto espiã, e que inclusive é um par aí de um dos protagonistas da série, em que ela vai ser apresentada. Isso eu achei muito legal, mas, ao meu ver, a questão, por exemplo, de relacionamentos homoafetivos totalmente ausente na série, né? Nenhuma das séries é apresentado isso. Então isso me carece um pouco e torna até um pouco inverossímil, porque
se há uma coisa que teve, e tem, inclusive no exército, não é? São relacionamentos de homens entre homens, ou mulheres com mulheres, e isso não, de forma alguma é abordado, né, nessa narrativa. Que mais, Welson? Depois eu criticar tanto. Não, na verdade, assim, não é criticar tanto. Eu acho que, quando eu disse que eu não acho que uma se sobrepõe à outra em ofuscar, porque pela forma como elas abordam a história, eu acho que o objetivo é diferente em cada narrativa. Pelo menos eu enxerguei assim, porque assim, no Band of Brothers, ele é totalmente a sua conexão com os personagens. Os personagens são tudo, porque se você tirar a conexão que você tem com uns personagens, a série seria vazia. Band of Brothers. Ela seria totalmente vazia, sem a tua conexão com os personagens. Aqui, eu acho que tem essa questão mais... você não tá vendo você não tá acompanhando o avanço por si só. Você tá tendo um retrato daquilo que tá acontecendo. Porque, assim, a série, ela... Isso que você sente que carece, esse vácuo da profundidade dos personagens, ela fica muito evidente quando você é levado a acreditar que o Gale, ele morre, certo? E você praticamente para de ver o que o batalhão tá acontecendo com o batalhão. Quando você descobre que ele sobreviveu e tá aprisionado, ele é um prisioneiro de guerra, tem aquela prisão ali que a SS, acho que controla, a história ela para de andar. É quase como se eles estivessem na maior parte do tempo vendo notícias e reagindo o que tá acontecendo na história. Eles estão vendo a movimentação de tropas, os ataques que começam a acontecer em Berlim, os caças que agora entraram para fazer a escolta dos bombardeios, porque no início eram só os bombardeios que eram aviões gigantes, mas com pouca mobilidade, que a Luftwaffe, ela passava rasgando a esquadrão no meio das missões, né? E você começa a ter simplesmente, por exemplo, até a questão do dia D. O Crosby, ele tá fazendo o planejamento para fazer que os aviões vão fazer, das rotas de bombardeio, de salto de paraquedas. Ele tá participando do planejamento de inteligência, mas você não participa disso. Você sabe que ele tá fazendo. A única coisa que você vê é essa ansiedade dele, que ele não dorme há 3 dias e desmaia e acorda depois do dia D. Você vê depois lá eles na prisão, fugindo porque eles têm que mudar de localidade, porque os aliados estão cada vez mais avançando e os alemães estão perdendo o espaço, então eles têm que mover os prisioneiros. E daí o prisioneiro foge, corta, semanas depois, sei lá, e ele já tá lá com os aliados atacando de novo. Então, tipo, carece nesse mundo. Tem horas que você não vê a história acontecendo, você só vê notícias da história. Por isso que eu entendi que talvez seja a forma como eles adaptaram essa questão de jornalismo, algo de jornalismo que tem um livro pra série. Não sei se eu entendi isso errado, mas quando você descreveu isso pra mim, eu falei assim, até que tem sentido nisso pela questão que eles estão mais narrando o que tá acontecendo em vez de mostrar. Mas aí que a gente gera um problema, né? Porque se a gente tentar fazer de uma forma, e eu acredito que, na minha perspectiva, o Steven Spielberg, né, e o Tom Hanks, grandes, um grande diretor, outro um grande ator, e 2 grandes produtores, não é? Eles sabem que tentar uma adaptação, ela não pode e não deve, né, tentar replicar uma mídia na outra, aí gera um problema. Se for isso, é um grande problema, mas eu acredito que não seja o problema na adaptação. Acho que é problema da mídia série mesmo, o jeito que foi colocado na mídia série. Por quê? Eu vejo que
que acontece? Tentar fazer essa, querendo ou não, esse pela o Crosby e outro, tanto os dois Bucks, né, o John e o Gale, né, uma trinca, digamos assim, aí, ou algo parecido, mais ou menos nisso, tentar fazer disso, né, algo que alguma coisa meio híbrida, né, que, digamos assim, ia relatar o quê? Algo do batalhão, e aí algo mais, batalhão, tipo uma missão da semana, algo assim, ou do dia, e eventos da vida dos soldados. Sem que, para mim, não tem uma construção ali de personalidades. Acho que essa que é a questão para mim, né? Que aí me parece que causa sempre algo abrupto, assim, né? Vai gerando algo abrupto porque a gente não sabe o que está sendo construído narrativa ali, né? Então acho que isso para mim fica um pouco perdido. Então, talvez... Pode concluir, eu já vou comentar. Tá. E aí, eu não vou concluir, vou falar mais. E aí, eu concluí, vou ter que fazer agora. Conclui sim. Não concluí nada. O que eu tenho que fazer agora? Então me parece que falta uma coisa mais específica, sabe? Me parece que os episódios às vezes até meio solto, assim. Então, em vez de ter uma narrativa única, né? Bom, e o que eu acho que é interessante olhar isso, porque olhar para a mídia livre, olhar para a mídia série, nesse caso, e diálogo intermídias aí, que, como eu estava falando, começa o interesse na década ali na década mais ou menos, né, de 90, mas especialmente na segunda metade aí do século XX, tem dois pioneiros, né, que é o Dick Higgins e o Hans Sloop, que são aí autores que vão estar dedicados, né, a trabalhar essa questão da análise das mídias de massa, e aí vai cunhando o conceito depois de intermedialidade. O que eles vão fazer? Eles querem saber o sentido e as implicações dessas mudanças mesmo nas mídias. Que é o que a gente está discutindo aqui, que a gente discute toda vez que a gente está conversando sobre séries, sobre filmes, sobre adaptação, não é? Então, funcionamento interno de cada mídia. Por isso, quando eu falo assim, eu acho que não é uma questão da adaptação o problema. É a questão de trabalhar a própria mídia série e na narrativa que tem dentro dela, né? Que é o que o Higgins e o Hans Sloop vão fazer, né? Isso antes da década de 90 ali. O funcionamento interno das mídias, a relação entre elas, ou seja, a dinâmica que vai ter, né? E acho que a ideia de intermedialidade, né, ela vai surgir mais ou menos dessa preocupação aí, que, ao meu ver, é o que vai acabar acontecendo quando a gente analisa, né, a Mestres do Ar, o problema da série, ao meu ver, que é o jeito que foi abordado. Né? Que me parece que tenta se abraçar o mundo ali e, na verdade, não aí vai gerar um problema de desenvolvimento interno e uma coesão da narrativa. Agora sim, o senhor pode falar. Não, mas é até legal, porque assim, eu ia até comentar, o que eu ia comentar, ele continua, mas ele é reforçado pelo que você disse. Será que então, em vez de, como você disse, não é um problema de adaptação, mas sim um problema, acho que como eles trabalharam a mídia. Será que, por exemplo, se em vez de for para séries, uma série que como o formato da mídia ela é mais extenso, tem mais tempo para desenvolver, tem mais tempo para trabalhar, e às vezes quando você tem, digamos assim, um roteiro, uma ideia que você não encaixa dentro, você deixa um vácuo dentro desse espaço, você acaba esticando ou fazendo uma grande barriga dentro da história. Será que não teria sido mais interessante Mestres do Ar ser um filme ao invés de ser uma série? Porque eles teriam menos tempo para trabalhar, mas ao mesmo tempo eles poderiam condensar e trabalhar melhor na adaptação. Que em vez de ser episódios vazios, cada missão teria uma importância para dar seguimento na narrativa mais coesa nesse sentido. Talvez, é uma proposta, mas daí a gente vai tratar de outra mídia, né? Aí enquanto o filme é outra mídia, não é a série. E aí é uma coisa que a gente só saberia se tivesse feito. Eu concordo contigo, porque o que vai acontecer? Me parece que, bom, a gente vai notar que desde o primeiro episódio, a gente pega os 7 minutos iniciais do primeiro episódio, eles estão os dois Bucks conversando com as suas digníssimas
futuras esposas, umas acabam não sendo até, mas quase seria futura esposa. Uhum. E já tem um corte para um avião caindo. Pá, já muda. Já está voando, já estão chegando lá na Groenlândia, depois vão para Inglaterra. Então, esse corte, essa coisa abrupta, acaba prejudicando justamente até o espectador daquilo que está sendo, da estrutura da série, digamos assim, né? Uhum. Falta ali uma conexão que enlace, sabe? Uhum. E a gente vai ver essa conexão faltar até mesmo quando o Buck ele some. É abrupto também. Não é explicado. Sim. É abrupto também. Um episódio simplesmente não tá lá. Tipo, no outro lá, quando o Cross vai pra Nova York, é abrupto também. Corta, não explica porquê, só explica ali, uma meia palavra, etc e tal. Né? Até tem um doutor, que eu achei que um deles ia ter um caso com um doutor, né, com um médico. Acaba não acontecendo isso. Não fica nem dúbio, mas também não explica nada desse personagem. Então, me parece que isso na narrativa vai acontecendo, né? E quando a gente olha para uma intermedialidade, ou seja, o diálogo, né, intermídias, a gente vai notar que é o que possibilita a gente analisar cada mídia entre si. A notar com um pouco mais de, se é possível dizer, sofisticação, digamos assim, né? Justamente o que eu estou tentando apontar aqui, os problemas da mídia séria, no caso, né, dessa análise, né, do Mestres do Ar. É legal. É legal isso. Eu vou trazer de novo o Band of Brothers. Uhum. Olha, eu falando errado de novo. Olha, tá difícil. Eu fui falar Irmãos da Guerra e não consigo mais falar Band of Brothers. Uhum. Mas esse ponto que, assim, que eu acho que tem um corte abrupto de uma cena, de um momento, de um episódio pro outro no Mestres do Ar, que eu acho que é o problema muito do que você colocou de mídia. Eu acho que esse é o grande ponto forte no Irmãos da Guerra. Uhum. Pelo fato de que você precisa de todo esse tempo para ter essa carga emocional. Uhum. Ele é desenvolvido. Cada etapa, cada momento, você tá acompanhando e ele não é à toa. E no Mestres do Ar, ele até nesse momento em que o Gale ele morre, ele é muito do nada. Uhum. É tipo, um episódio tá tudo ok, no outro episódio ele morreu. Fora de tela, sem explicação, ele simplesmente morreu. Uhum. E aí é por isso que a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre isso, né? E às vezes nos programas a gente já conversou, né, Webson? Mas de falar sobre o porquê que não dá para comparar a mídia livro e a mídia filme. Você pode até fazer isso de um jeito meio genérico, mas fazer esse tipo de comparação, ela acaba muitas vezes não ajudando a analisar cada mídia de forma separada. A Irina Rajewski, que é uma grande teórica da modernidade, da atualidade, inclusive, ela vai falar então que a intermedialidade pode servir, antes de tudo, como um termo genérico para todos aqueles fenômenos que, como indica o prefixo inter, de alguma maneira acontecem entre as mídias. Então é muito mais analisar o fenômeno e entender do que muitas vezes comparar. Né? Só fazer uma análise comparativa. Por exemplo, comparar o livro, que tem 900 e tantas páginas, né, de uma forma que vai deixar bem minuciosamente escrito, narrado, não tem como. E tem um outro autor também, que ele vai escrever muito sobre isso, que é o Robert Stamp, que ele vai falar sobre essa impossibilidade de, olha, isso já está ultrapassado, ficar comparando, né, o que é melhor, né, o cinema ou o livro, né, o filme ou o livro, isso não tem mais sentido falar. E eu penso que refletir sobre a intermedialidade, né, é pensar nessa questão simultânea da relação entre as mídias. Falar que tem relação a mídia livre ou a mídia filme, como a mídia série, no caso. Por quê? Acho que é bacana a gente elucidar, né, dizer, olha, tem essa relação, mas ela não tem como ser igual. E isso gera essa questão de falar assim, na minha cabeça, né? Para a sequência pensar da Mestre do Ar, né, justamente como uma sequência de narrativa ali que parece muito mais uma mostra grátis, digamos assim, desses momentos grandiosos e tal,
mas que nunca vão de fato ser mostrados, porque até mesmo na cena de uma grande invasão que vai ter com todas as companhias aéreas ali em 45, nós só temos uma meia cena e não é dado a dimensão do que é a grandiosidade desta cena, né, de todos os aviões juntos aí da Europa toda, que os aviões que estão na Europa toda invadindo a Alemanha. Eu acho que tem um ponto que é muito interessante a gente olhar assim, as séries geralmente como elas têm mais tempo e mais episódios separados, você consegue construir, acho que também a expectativa de quem tá assistindo e o seu imaginário pro próximo episódio. E hoje em dia, com o streaming, tá muito difícil quando eles soltam todos os episódios de uma vez só, porque muitas vezes dá pra você maratonar e assistir tudo de uma vez só, então isso quebra um pouco disso. Mas quando uma série ela trabalha muito bem isso, você conseguiria, por exemplo, contando a mesma história, do mesmo jeito que está sendo adaptado, só que melhor utilizando a mídia que ele poderia contar os fatos que aconteceram no Mestres do Ar de uma forma que a gente ficasse mais empolgado, com mais expectativa com a história. A gente pode pegar o grande exemplo da morte do Gale. Que um episódio tá tudo bem, no outro episódio ele tá morto. Começou o episódio, ele tá morto. Se ele fosse melhor trabalhado, ele poderia ter uma conexão da transição do episódio 1 pro episódio 2, onde esse fato acontecesse de um episódio pro outro. E teria mais impacto pra gente. Eu acho que e essa é uma diferença no questão assim, que eu tenho muita relutância ainda, o Chris, ouvintes. Pessoas que estão nos escutando, nos assistindo. Eu ainda não comprei muito esse papo de adaptações. Eu ainda tô chegando nesse local de zen, vamos dizer assim. Mas quando a gente olha a forma como cada vez mais você pode melhor utilizar a história sem mudar uma vírgula do como foi adaptada, mas sim como ela foi gravada, como ela foi editada, pode significar muita coisa para a história. Eu acho que o grande problema de Mestres do Ar, fora também tem essa questão que eles não souberam trabalhar bem, eu acho que o roteiro totalmente, mas eu acho que eles não souberam aproveitar o formato da série como The Pacific e Band of Brothers souberam aproveitar. Quando a gente vai falar, né, sobre intermedialidade e dentro da intermedialidade é um termo guarda-chuva para adaptação, cross-mídia, expansão de mídia, intermídia, entre outros, não é? Narrativa transmídia. Então são várias áreas aí que ela está contemplando, desde, por exemplo, as artes, o cinema, o teatro, a música. Como exemplo, por exemplo, de adaptação de música, eu trago a adaptação da música Eduardo e Mônica para o cinema. Então, você não tem como fazer uma cópia fidedigna nisso. É impossível. Não tem como. Então, por mais que você não tenha comprado a ideia, Edson, para quem estuda intermídios, isso é uma coisa já ultrapassada desde a década de 90. Então, assim, já ultrapassamos essa questão de não tem como você adaptar fidedignamente, é uma coisa impossível. Impossível. Então, agora, o que eu acho legal? Entender que a própria questão da palavra intermedialidade, ela vai expandir essas diversas disciplinas, os estudos literários, a história da arte, a filologia, a sociologia, linguística, produção audiovisual, produção multimídia, produção da indústria cultural e uma gigante de análises que a gente vai poder fazer, utilizando a intermedialidade. E eu penso que o que eu quero trazer de forma positiva do Mestres do Ar fora o Austin Butler. Que é sensacional. A interpretação dele, seja no Mestres do Ar, que é muito diferente em Duna, por exemplo, gente, é outra pessoa. Então, apesar parabéns. Que eu escuto muitas críticas que ele fala daquele jeito, mas... daquele jeito maravilhoso. Ainda bem que o meu excelentíssimo não escuta esse podcast, ainda bem, né? Senão
Tem mais uma coisa. Olha a traição aqui, minha gente. Olha, querendo destruir relacionamentos, pessoa pérfida e má. Não foram mal. minhas palavras. Não Você é foram minhas mal, palavras. você é mal. Eu sou e eu gosto. Assistam Mestres do Ar, vale a pena assistir. Vale. Vale a pena, vale cada minuto da série. Por mais críticas que tenham, acho importante fazer a crítica. Com certeza Sim, fazer. obviamente. Não trouxe aqui uma análise mais profunda de como foi filmado, sem plano americano, né? Porque eu acho que não há necessidade de dizer, pelo menos não hoje. Se vocês acharem que há, falem que a gente faz uma análise mais detalhada ainda. Fazemos uma análise mais detalhada ainda. Lembre de curtir nossas mídias sociais, www.imperiosagrados.com.br, não é? O nosso Instagram, @impérios_sagrados e @iseditora. Acho importante trazer para vocês. Lembrem ali de acessarem também a página uniandrade.br. Tem o mestrado e doutorado em teoria literária, um dos mais conceituados, se não mais do país. Aí talvez eu esteja sendo muito suspeito de falar, porque eu faço, né, esse doutorado ali, é maravilhoso, o corpo docente maravilhoso. A minha orientadora, a professora doutora Bruna Tempio Reichmann, um abraço e um beijo para você. Por me suportar, que não é fácil, eu sei que esse aluno às vezes meio, vou fazer tal coisa e né, mas tô ali. De fato, não é. Olha, esse maldoso. E uma dica também de vocês trouxerem pra gente mais séries, mais filmes, mais obras literárias e pra gente analisar. Isso. É isso, minha gente. Bom, pelos próximos episódios a gente vai trazer um pouco mais sobre... claro, falando sobre os nossos assuntos, mas também trazendo uma grande parte da ótica da o quê? Intermedialidade. Exato, porque hoje tá difícil o português. E pra gente aprofundar um pouco na discussão, como a gente fez nesse episódio sobre o Mestre do Ar. Quem for assistir, tente dar uma olhada nessa ótica que a gente trouxe, do que o Chris principalmente falou sobre olhar pra mídia e não simplesmente apenas criticar a adaptação, mas olhar como a mídia está sendo trabalhada. Acho que é algo que muda muito a nossa perspectiva quando a gente vai assistir qualquer obra. Um beijo, um abraço. Também, pessoal, um beijo, um abraço e até o próximo episódio.